domingo tem majestoso, hein? As duas equipes, Corinthians e São Paulo, chegam em realidades muito, mas muito distintas. Eu vou trazer alguns bastidores para vocês. Por exemplo, do lado do São Paulo, o Arboleda vai jogar. E por que ele não atuou no jogo contra o Internacional? Vou trazer alguns detalhes para vocês. Bom, o Arboleda não atuou, nem relacionado ele foi no jogo contra o Internacional. Ah, lesão muscular, será que sentiu incômodo? Não, nada disso. Estará apto e estará à disposição do técnico Luiz Zubeldia no jogo de domingo, né, no majestoso na Neoquímica Arena, com o Arboleda. Aliás, São Paulo 5 jogos aí que não leva gols, hein, passando baliza 0. Rafael, Jandrei, que agora vai ser titular, enfim, a defesa do São Paulo está muito bem arrumada. E o Arboleda é um cara muito importante, um pilar desse sistema defensivo. Ele foi liberado na data FIFA para resolver problemas particulares no Equador. Então o Arboleda viajou até o Equador, né, para resolver essas questões ali dele, particulares, enfim, nem fui saber muito o que era, questões particulares, são questões particulares, né? E o Arboleda retornou, né, rapidamente, né, no período em que ele combinou com a diretoria de São Paulo, com a comissão técnica, mas ele perdeu alguns treinos. E como ele perdeu parte da preparação para o jogo do Internacional, aí o Zubeldia entendeu que era bom ele ficar focado para o majestoso. Então, a zaga titular teve Diego Costa e Alan Franco no jogo do Internacional, no empate em 0-0. Então, o Arboleda voltou para o Brasil, tudo certo, voltou na data em que havia combinado com a direção, com o próprio Zubeldia, mas o Zubeldia mostra como é o comando no São Paulo, né? Por exemplo, o jogador pediu ali uma licença, um assunto pessoal, beleza, vai lá, volta, não participou de parte da preparação, não tem por que jogar. O Zubeldia mostra, né, deixa nas entrelinhas que tem comando no São Paulo. Então o Arboleda voltou, tá tudo certo, tudo resolvido lá, o problema que ele precisava resolver, fica à disposição, vai jogar no majestoso, sem dúvida nenhuma, lá na Neoquímica Arena, tentar parar o ataque do Corinthians no jogo de domingo, que é um jogo que vai ter ali muita tensão no ar, né? O Corinthians e São Paulo vivem, né, momentos muito distintos, realidades diferentes. Ganarlo y por el arquero rival no lo pudimos ganar. Vocês acharam que foi uma boa partida? O primeiro tempo foi assim, bem parado, as duas equipes com muitas dificuldades de criar oportunidades de gol. No segundo tempo o jogo melhorou, o São Paulo teve de fato pelo menos 3 chances claríssimas de abrir o placar. Sim. Mas o goleiro do Inter estava numa noite inspirada. Mas assim, o São Paulo poderia jogar mais do que jogou. O São Paulo teve as melhores chances, foi superior, teve mais a bola, mas poderia jogar mais, poderia ter apresentado mais, sobretudo considerando o longo intervalo que o Zubeldia teve para trabalhar com a equipe. O gol anulado por impedimento, você pode debater, traçar as linhas, é 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos. Tem gente que acha um pouco injusta, né, a forma como é utilizada a tecnologia do VAR. Mas, assim, o São Paulo poderia ter rendido mais, como rendeu no segundo tempo, quando o Lucas atuou centralizado. O Lucas atuando pela direita, ele participa menos do jogo, ele depende de meio-campistas para fazer a bola, chegar até lá. Ele atuando centralizado, ele consegue pegar essa bola na defesa e levar o ataque com mais qualidade, romper linhas. Ele com espaço é um jogador letal. Então, o Zubeldia precisa começar a considerar utilizar o Lucas centralizado, ele mesmo como um armador das jogadas do São Paulo. Mas o Lucas gosta de jogar pela direita, né? Quando ele chegou, eu lembro de uma entrevista dele falando assim, não, eu gosto de atuar pela direita, caindo muito pro meio, né? Ele tinha muito esse cacuete de dominar na direita e começar a cortar em velocidade pro meio. Ele gosta de ter liberdade. Eu entendo isso. O Lucas é um jogador que precisa ter liberdade, ele pode ter uma posição inicial pela direita, que é onde ele se sente confortável, para de repente correr para o meio. Concordo com você, Lucas correndo de beirada, na lateral, como um ponta direita, eu também acho que não é por aí o caminho. Agora, olha, o jogo, não gostei do jogo, o jogo foi chato, assim, meio morno demais, parece que não engrenava e tal. Mas pensando em atuação e resultado, o São Paulo jogou fora de casa, contra o Internacional, não é um time qualquer, e o São Paulo foi melhor que o Inter. Merecia no ter geral, ganhado. Se fosse para ter um vencedor, seria o São Paulo. O São Paulo jogou fora de casa contra um bom adversário, foi melhor que esse adversário, esteve mais perto da vitória e conseguiu um empate. Então, assim, apesar de não ter sido uma partida empolgante, acho que também não é um resultado para o São Paulino ficar lamentando muito. E o VAR acertou em anular o gol do Caleri? Mas assim, é difícil, né? Eu tenho a impressão que acertou por aquela coisa milimétrica, né? É uma impressão que
por milímetros acertou. Mas se desse ali gol por mesma linha, também não sei se eu questionaria, não. É um lance muito difícil e tem hora que dá a impressão que estava lá. O que você acha, estamos vendo agora. Tem hora que dá a impressão que tem um negocinho, um fio de cabelo a mais. Olha, se não fosse VAR e mostrasse para mim só a imagem, eu falaria gol legal, mesma linha. Com o VAR fica aquela coisa de ter 1 milímetro a mais ou a menos, é difícil. Assim, pelo menos o árbitro de campo, o bandeirinha, ele no momento em que sai o gol, ele anula, ele levanta a bandeira. Às vezes a gente debate a interferência do VAR quando o bandeirinha não consegue identificar esse impedimento e o VAR ainda assim intervém e às vezes muito de forma questionável, como é nesse caso. Mas eu duvido que o bandeirinha viu esse milímetro. Então. Duvido. Bom, falamos mais um pouquinho de São Paulo, agora ao vivo com José Paes, direto do CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. O Zubeldia ficou na bronca com o gol anulado, é isso? Ficou. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. O Zubeldia ficou na bronca sim, o São Paulo, de um modo geral, ficou na bronca aí por causa desse gol anulado do atacante Jonathan Calleri. Inclusive o São Paulo enviou um ofício lá à CBF questionando, reclamando por causa desse gol anulado aí. No entendimento do São Paulo, as linhas não foram traçadas corretamente e também o lance ele foi paralisado no momento errado, ali na hora do passe do Lucas para o gol do Calleri. O São Paulo entende que o lance não foi paralisado exatamente na hora do passe do Lucas no cruzamento para o gol do Calleri. Então, um buchicho danado, o São Paulo enviando esse ofício aí à CBF, reclamando bastante do VAR, mas a gente sabe que não vai voltar atrás, já está feito. São Paulo teria um resultado importante, uma vitória importante diante do Internacional, ficaria a 1 ponto do líder Flamengo, hoje líder do campeonato, então seria um gol muito importante, seria a 9ª vitória do Zubeldia no comando técnico do São Paulo, mas agora já foi, o jogo terminou mesmo empatado, então, em 0-0. Vocês falavam aí muito sobre o Lucas, né, centralizado pela direita, exatamente isso que o Bacégio disse, ele começa pelo lado direito, depois é mais centralizado, só que o Zubeldia ele tá tendo o mesmo problema que outros treinadores tiveram recentemente no São Paulo, é encaixar todo mundo nesse time, né? Recentemente eu conversei com o Rodrigo Nestor de forma exclusiva aqui pro Gazeta Esportiva e ele disse, ó, eu gosto de jogar pela esquerda, aí você tem o Luciano que gosta de jogar de segundo atacante, o Calleri é referência, o Lucas gosta de jogar pelo meio, então você tem que ir quebrando a cabeça para conseguir encaixar todo mundo. E a gente vai escutar agora justamente o Zubeldia falando sobre essa questão do Lucas centralizado e também, é óbvio, sobre esse lance aí, sobre o gol anulado de Jonathan Calleri. Roda o Zubeldia. Tengo la sensación de que Calleri está habilitado, pero no importa, soy fan del VAR. O sea, quiero que el VAR siga estando. Lo que me gustaría es que constaten, es decir, cuando trazan una línea, no empiecen a trazar la otra línea con la imagen ya con la primera línea trazada, sino que corten la imagen, tracen la otra línea paralela y a partir de ahí, cuando se encienda, ver si está en offside o no está en offside, que se contaste luego de trazar la línea de manera paralela, pero no una arriba de otra, sino en imágenes diferentes. Porque creo que una pixelada para un lado o un clic para otro determina si es offside o no. Si Luca va a jugar por derecha, por el centro, por izquierda, creo que en cualquiera de las 3 situaciones o en cualquiera de los 3 sectores lo puede hacer bien, pero recién lo voy a definir el día sábado. Tá, então a palavra de Luiz Zubeldia, daqui a pouco eu retorno para falar mais do São Paulo que tem majestoso no final de semana, né, Michele? Devolvo para você aí. Opa, peguei aqui, Zé. Valeu, daqui a pouquinho o Bacégio e o Salazar vão comentar a declaração do Zubeldia. Antes, preciso dar um recado para você. Concordar com tudo que ele falou. Com tudo que ele falou. Você entendeu? Não, eu entendi. E assim, essa questão da linha, inclusive, me ajuda, Bacégio. Tenho quase certeza que na Premier League é assim quando a gente assiste pela televisão. Eu gosto muito quando eles traçam uma linha e fica aquela coisa de da linha para cá, o campo claro, da linha para cá, o campo escuro. E com aquela linha você olha uma linha e vê quem está à frente, quem está atrás. Tem até aquela coisa de deixar a linha mais grossa, que eu sou muito a favor, sempre falei aqui, que a linha muito fina também fica um teco para cá do ombro, um teco... Então, assim, o que ele falou de não ter linhas traçadas de maneira paralela,
duas, traça uma, depois você traça outra, você fica meio que induzido a... E é o que ele falou ali, é um cara no computador, assim, ó, setinha pra lá, setinha pra cá. Esse cara que decide, é um frame pra lá, um frame pra cá. Então, assim, eu concordo. Pega, deixa ali ó, a parte escura, a parte clara, uma linha e olha. Olhou, tá na mesma linha, um abraço, é gol legal. Então, assim, concordo com o Zubeldia sobre isso. E sobre o que ele falou do Lucas, também. Porque o Lucas, se você colocar ele no meio, talvez renda. Na direita vai render, até na esquerda deve render. É uma dor, que a gente brinca de boa dor de cabeça, que ele diz, claro, que não vai revelar, vai decidir só no sábado. Mas, assim, assina embaixo tudo que ele disse. Eu acho que pra mim tá ficando cada vez mais claro que ou joga Lucas ou joga Luciano, os dois, eles basicamente têm que fazer então a mesma posição e aí não dá. E aí não dá. O Luciano, a gente sabe que a torcida gosta bastante do jogador, todo o jogo tem o seu nome entoado na arquibancada, mas assim, o Lucas tem muito mais recurso, muito mais qualidade, muito mais capacidade de botar a defesa adversária em perigo, né, em dificuldade, em relação ao Luciano, que é um jogador que depende muito mais do até dia, dá pra jogar os dois, demais. Dá pra montar um time com os dois juntos, né? Um é destro, outro é canhoto, outro é mais lento, é mais rápido. Dá pra o Luciano gosta muito de sair na área e transitar ali no meio campo. E é justamente ali a área onde o Lucas tá mais rendendo. É Lucas, pra ele é Lucas. Não, mas se for um ou outro, Lucas, né? aí não tem nem o que discutir, é Lucas. Pô. Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas você só acompanha aqui. Para você ficar por dentro de todas as notícias, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Super importante a sua participação neste conteúdo. Não esqueça de ativar o sininho de notificação e se inscrever nos canais aí, tanto aí do André e quanto o pessoal da Gazeta. Valeu? Agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo.